Paz do Senhor para todos, estamos aqui nesta manhã abençoada na presença de Deus, fazendo mais um vídeo para o nosso canal Minuto com a Bíblia. E o assunto hoje, amigos e irmãos em Cristo, o assunto é Jerusalém. Jerusalém, né? Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Existem relatos sobre Jerusalém até no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que é um livro aí datado por mais de 15 séculos antes de Cristo. Lá no livro de Gênesis existe uma passagem mencionando a cidade de Jerusalém, que na época ainda era chamada de Salém. Jerusalém, irmãos, é considerada uma cidade sagrada por três grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles consideram Jerusalém como sendo uma cidade sagrada por tudo que aconteceu lá, os seus monumentos históricos, os seus acontecimentos milagrosos contribuíram para isso. Porém, o Senhor Jesus, ele também mencionou Jerusalém, também falou a respeito de Jerusalém, uma palavra excelente. E nós iremos fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 34 e 35, para a gente ver o que foi que o Senhor Jesus falou a respeito da cidade de Jerusalém. Que diz assim a palavra, Jesus falando a respeito de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma palavra que Jesus mencionou quando estava em um monte ao redor de Jerusalém. Uma palavra excelente. E nesta palavra, irmãos, nós podemos ver atitudes de Deus, a atitude do Senhor em três tempos diferentes em relação a Jerusalém. Primeiro, nós vemos Deus com o desejo de acolher Jerusalém. Depois nós vemos Deus enviando os seus santos profetas e até o seu próprio filho para a cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém não reconheceu isso. E em terceiro lugar, nós vemos Deus agora punindo Jerusalém, dizendo que a casa de Jerusalém ficará deserta, até que ela mesma diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero comentar nesta manhã essas três passagens, esses três momentos históricos, os quais Jesus os atribuiu à cidade de Jerusalém. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus dizendo: quantas vezes eu quis te acolher, Jerusalém. Assim, da mesma forma que uma galinha acolhe os seus pintos debaixo de suas asas. Jesus estava falando de proteção. Jesus estava falando de porto seguro, de acolher aquele povo, de acolher aquelas pessoas, de ser o seu Deus, de ser seu Pai, seu protetor, o seu provedor. Porém, essa demonstração de amor de Jesus, de Deus, para com os habitantes de Jerusalém, não foi correspondida. Esse desejo de Deus de acolher os habitantes de Jerusalém não foi bem recebido pelos habitantes daquela cidade. Mais tarde nós vamos ver Jesus falando que Deus enviara profetas com uma mensagem de paz, com uma mensagem de regeneração, com uma mensagem de conserto, a fim de doutrinar aquele povo, a fim de ensinar aquele povo os caminhos de Deus. Porém,
Jerusalém age de forma agressiva e violenta com esses mesmos e os mata, os apredeja, destrói aqueles que foram enviados por Deus. Não deram ouvido aos grandes homens de Deus, os santos profetas de Deus e o próprio Filho de Deus, que Jerusalém o crucificou no Monte das Oliveiras. Então, irmãos, este momento, e em terceiro lugar, nós vemos Jesus dizendo: eis que a vossa casa se vos deixará deserta, até que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Existe aqui uma punição de Deus. Existe algo aqui que Deus, uma promessa de destruição mesmo para a cidade de Jerusalém, que todos nós sabemos que se cumpriu por volta de 70 anos depois de Cristo, quando os mesmos se rebelaram para se libertar do domínio do Império Romano. E o Império Romano contra-atacou com muita força, destruindo a cidade e destruindo até o templo erguido por Salomão. A palavra de Deus se cumpriu na vida daquela cidade. Quando eu observo estas três passagens bíblicas, eu posso perceber, meus amigos e irmãos, que todo o amor de Deus, que todas as promessas de Deus, elas têm um tempo em nossas vidas, na vida das pessoas. E é necessário que a gente abra os nossos olhos e observe tudo que o Senhor Jesus está fazendo em nosso favor. Pois assim como o tempo passou para a cidade de Jerusalém, e os habitantes de Jerusalém não reconheceram o amor de Deus por eles, não reconheceram o favor de Deus na vida deles, assim o tempo também passa sobre nossas vidas. A porta da salvação está aberta, assim como a porta da salvação esteve aberta para os habitantes de Jerusalém, e os mesmos não reconheceram isso. Mas a porta da salvação se fechou sobre eles, e da mesma forma, um dia se fechará sobre nós. E é necessário estarmos atentos, é necessário estarmos observando, é necessário a gente se lembrar que existe um Deus no céu que nos ama, que enviou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E assim como os habitantes de Jerusalém, nós não podemos fechar os nossos olhos para tudo isso. Nós não podemos deixar de reconhecer o amor de Deus, o grande amor de Deus sobre nossa vida, as suas grandes atitudes, que Ele fez em favor do homem, em nosso favor. Eu observando o episódio do dilúvio que aconteceu nos tempos de Noé, narrado no livro de Gênesis, eu posso observar que a porta da arca ficou aberta durante 120 anos para aquele povo. Porém, na hora de entrar na arca, apenas Noé e a sua família. O tempo da salvação se fechou para os habitantes do tempo de Noé. O tempo da salvação e da promessa de Deus se fechou sobre a vida dos habitantes de Jerusalém. Quando Jesus quis abraçar Jerusalém, acolher Jerusalém, eles não reconheceram isso. Apredejaram os profetas, crucificaram a Jesus, rejeitaram todo o favor de Deus na vida deles, e o seu tempo passou. Agora estamos nós aqui, diante da palavra de Deus, diante do amor de Deus, diante de tudo que o Senhor tem feito de bom para conosco. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para dar sua vida por nós. Deus enviou sua palavra, Deus enviou os seus santos homens que falam a respeito do amor de Deus, que abre os nossos olhos, que tenta nos colocar nos caminhos do Senhor. E assim como os habitantes da terra no tempo de Noé e como os habitantes de Jerusalém, nós não podemos deixar esse tempo passar sem reconhecer a bondade de Deus para conosco, pois o tempo passa, assim como passou para eles, passará para nós, e a porta da salvação ainda está aberta. Jesus ainda nos chama,
Jesus ainda nos ama. O sacrifício remidor de Jesus na cruz do Calvário ainda tem poder sobre nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Para limpar, para purificar os nossos pecados. Deus ainda está no céu, pronto para te abraçar, para te receber. Meu amigo, meu irmão, que a gente possa reconhecer o tempo da nossa visitação, que a gente possa abraçar e corresponder o amor de Deus, o qual Ele tem por nós, e demonstra isso através de palavras e de atitudes concretas. Que Deus abençoe, que Deus aplique esta palavra em nossos corações, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.